Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no meio de nós, em nossos corações, nos enviando o remédio necessário para as nossas dores físicas e espirituais. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de uma reflexão que faz nós mutuamente aprendermos a nossa vivência no mundo aonde estamos. Hoje eu vou começar com um tema aonde em nossas vidas é muito comum, que é o fardo e o peso desnecessário em nossas vidas. O fardo que carregamos e o peso que carregamos em nossas vidas. Como sempre, eu sempre principio com uma pergunta, e ela é essa: será que aprendemos a separar as nossas emoções de forma organizada dentro de nós mesmos? Será que damos os devidos valores que elas devem se encaixar em nossas vidas? No mundo em que vivemos, existem muitas escolhas e situações em que vivemos. E isso nos deixa atônitos, pensando como viver e carregando pesos nas quais não são necessários e nos deixam nervosos, ansiosos, cheios de dúvidas. Mas a gente consegue organizar? E por que é tão difícil organizar isso em nossas vidas? Vocês concordam que a gente costuma deixar as nossas emoções o tempo todo de lado? Aquelas emoções boas em que vivemos, costumamos deixá-las de lado e damos um peso maior às mais agravantes, aquelas que nos deixaram mais tristes. É comum isso em nossas vidas. É como se as situações ruins da nossa vida tivessem um peso maior. É que as situações ruins acabam prendendo mais as nossas emoções a ela. Nós nos ligamos a ela mais do que deveríamos. Por isso a dor do fardo pesado em nossas vidas. É os valores desnecessários em coisas que talvez poderíamos deixar de lado, até que consigamos superá-la e achar uma forma de arrumar ela em nossas vidas. Santo Agostinho, ele dizia uma frase muito importante, dizendo nesse conteúdo que nós, ao final de cada dia, deveríamos fazer um balanço do que fizemos no percurso desse dia. Darmos aquela analisada íntima, em olhar intimamente e ver o que eu fiz para o outro de bom e o que eu fiz para mim de bom. Se neste momento em que analisarmos essas situações, percebemos que estamos dando peso às coisas ruins mais do que às boas, ou se a nossa vivência no cotidiano está sendo mais ruim do que boa, é importante pararmos para pensar as nossas atitudes. Em que estamos dando valores em nossas atitudes? Que atitude que nós estamos potencializando para que os fardos pesados fiquem cada vez mais pesados? Sei que no mundo em que vivemos agora, vivemos com muitas atribulações. E isso, às vezes, transforma as nossas vidas e, às vezes, damos valores ruins para tudo. Sem enxergar que existe o lado bom para cada coisa que acontece em nossas vidas. E enxergarmos os valores que elas têm em nossas vidas. As dores, tudo que acontece é algo de ensinamento para nossas vidas. E devemos levá-la e dar um peso maior, mas para o lado positivo.
para não transformar as nossas emoções em toxinas íntimas. Imagine que essas emoções ruins pesam em nossas vidas como vírus que se alastra pelo ar e que nos infecta a alma, dando as doenças emocionais nas nossas vidas. Nós, no cotidiano, no dia a dia, vemos muitos de nossos irmãos, pessoas que convivem com a gente, tendo que tomar medicamento. Como eu havia dito até numa reflexão anterior. Muitos deles não conseguem dormir, não conseguem fazer nada sem o uso de algo para amenizar essas dores. Mas o que é importante para que isso não nos infecte intimamente? Não polua o nosso coração. Não faça com que a gente adquira as doenças emocionais. A maioria de nós, no dia a dia, vivemos no automatismo. Não pensamos em nada. Mas sabe por quê? O nosso cérebro, ele é até inteligente. Ele costuma economizar energia. Como? Fazendo com que as coisas do cotidiano tornam-se automáticas, para que a gente viva no sonambulismo do cotidiano. Podem perceber, todos os dias, se temos uma coisa que fazemos todos os dias, se vamos a determinado lugar todos os dias e fazemos esse exercício todos os dias, de nos encaminharmos a determinados lugares, nós nos pegamos fazendo aquilo mesmo quando ele não é necessário. Vou dar um exemplo. Quando estava tendo aulas, em que eu levava meu filho nas aulas, eu fazia um percurso todos os dias para levá-lo até a escola. E naquele dia, eu não ia levá-lo à escola, eu ia até a casa de meus pais. E fiz o percurso. Quando eu me dei conta, eu estava diante da escola de meu filho. E dei a perceber que eu não ia lá. Mas por quê? O meu cérebro trabalhou automaticamente para que ele não gastasse a energia do cotidiano e não pensou. Isso acontece com as nossas emoções. Nós vivemos naquela rotina de emoções o dia todo e o nosso cérebro se condiciona a vivenciá-lo todos os dias, para que aquilo não seja um gasto de energia cerebral. Ele se torna preguiçoso. Ele acaba se habituando a determinadas situações para não precisar trabalhar constantemente. Mas, se nós conseguirmos organizar as nossas emoções, como organizamos as nossas casas, como organizamos em nossos trabalhos as coisas materiais, se nós também conseguíssemos organizar as nossas emoções íntimas, dando os valores e encaixando ela onde elas devem estar, em todos os momentos, talvez os fardos que carregamos não sejam tão pesados. Porque quando vivemos no automatismo, vivemos num estado de ansiedade muito alto. Porque estamos vivendo aquela situação automaticamente, mas ansiosamente, porque queremos que aquilo aconteça rapidamente. Preciso fazer isso porque eu estou perdendo hora, eu tenho hora para chegar em determinado lugar, eu tenho que fazer isso porque aquilo é mais importante que aquilo outro. E nós não conseguimos parar, pensar, analisar, respirar para poder estar nas situações inteiramente. Acabamos nos desfragmentando nas nossas atitudes do cotidiano.
Não paramos, analisamos tudo aquilo que estamos vivendo, como vou organizar e como vou pôr em prática. Por isso, Santo Agostinho falava do balanço do nosso cotidiano. Se nós chegarmos no final do dia, analisarmos o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de produtivo, o que eu produzi coisas boas durante o meu dia a dia, eu ajudei pessoas nesse dia a dia, eu consegui fazer com que as minhas emoções ficassem encaixadas aonde elas deveriam estar. Essas perguntas íntimas vão fazer o nosso cérebro não se tornar preguiçoso, porque vai ser um exercício para que ele pense. Porque como a gente vive sempre no automatismo, fazendo todas aquelas situações do cotidiano todos os dias e não analisamos elas, simplesmente a fazemos porque temos que fazer, porque temos horário a cumprir, porque temos metas a cumprir, porque aquilo é importante naquele momento, mas não pensamos para fazer, não analisamos se aquela forma de fazer está trazendo prejuízos emocionais. E como fazer isso? Balanço de todo dia. E se a gente analisar que esse balanço está tendo um peso maior para o lado ruim, para o lado negativo, é aonde devemos pensar mais. Em como reverter essa situação. Como eu vou fazer para não estar nesse estado constante de ansiedade, de automatismo em que eu vivo no cotidiano? Porque é isso que faz nos adoecermos e ficarmos com o peso desses fardos pesados em nossas vidas. Separar as emoções e não fazê-las como colocarmos tudo dentro de um balaio, chacoalhar e deixar ali. E aí enfia a mão, hoje eu vou viver tal emoção. Enfia a mão, eu vou sortear a emoção que eu devo viver hoje. Eu posso pegar uma emoção dentro do balaio que não está nas condições daquele cotidiano que eu estou vivendo. Eu coloco as minhas emoções dentro de um balaio, tiro ali, aí eu tiro nervosismo. Estou nervosa, estou com raiva. Mas o momento, ele não preciso daquela raiva. Eu preciso de serenidade. E eu tirei a raiva do balaio. Ou determinados momentos em que eu devo ter atitudes, em tomar atitudes, eu tiro do balaio o medo. Ah, não, mas eu tô com medo, eu não posso fazer isso. Por isso, encaixar as emoções em nossas vidas de forma ordenadas, colocá-las de forma ordenada em nossas vidas, saber o que eu preciso e ir buscar. Hoje eu preciso estar serena. Vou buscar a minha serenidade, porque eu preciso ajudar alguém, eu preciso dar um conselho, mas para que eu aconselhe, eu preciso estar serena, eu preciso estar em contato com Deus, para que eu receba orientações da minha consciência boa, para poder transmitir algo de bom a alguém. Imaginemos, se alguém precisa de nós, e nós tirarmos do balaio aquelas emoções ruins, passadas, e colocamos à tona naquele momento. Colocamos em desequilíbrio, talvez, uma amizade, uma saúde física, porque eu estou disparando no meu organismo adrenalinas e sensações e essências dentro de nós que vão nos intoxicar. Então, que nós saibamos colocar os devidos valores em nossas emoções e não trabalhá-la como se fosse um sorteio em nossas vidas. Bom, hoje eu vou sortear qual será a minha emoção para este momento. Tiro do balaio. Insegurança. Como eu posso passar algo de bom se estou insegura?
E isso deve ser constante em nossas vidas. E quando vivemos no automatismo do nosso cotidiano, a gente vive do balaio. Tiro dele o que eu acho que eu vou sortear o que eu vou viver agora. Peraí, hoje eu tô numa situação de rancor, de raiva. Eu cato lá do balaio mais rancor, mais raiva, mais nervosismo. O que vai acontecer? Uma explosão de sentimento, um acúmulo de sensações, aonde vão adoecer o nosso espírito e automaticamente o nosso corpo físico. Por isso a importância de nós separarmos as nossas emoções e darmos os valores que elas devem ser colocadas em nossas vidas. É importantíssimo. Porque se vivermos no automatismo, na ansiedade, naquela ânsia de querer fazer algo e não pensarmos qual é a emoção que eu devo usar para aquele determinado momento. Por isso o balanço do dia a dia, do que fizemos, de como podemos modificar algo que foi feito de ruim, como podemos aumentar as coisas boas que fizemos no nosso cotidiano. Se eu conseguir me manter sereno durante todo o dia, como eu fiz isso? O que me levou a me manter sereno? O que aconteceu nesse cotidiano que me levou a essa emoção? Foi a forma com que eu lidei com a situação? Foi um trabalho que eu fiz? Foi uma conversa que eu tive? Tá aí. É essa a chave para as nossas emoções se equilibrarem. Perguntar como fazer das boas para que elas consigam ser maiores ou mais produtivas ou serem aumentadas. E isso também acontece com as ruins. Por que eu fiquei tão nervosa durante o dia? Por que me causou tanto medo, tanta insegurança? O que foi que eu fiz para me envenenar? Eu paro, penso, eu vi um noticiário de coisas ruins, falando de pessoas de mortes. Então, vamos cessar o noticiário? Vamos tentar não vê-lo para que nós então mantenhamos o equilíbrio, já que é ele o verdadeiro desequilíbrio para o seu dia a dia? Cada um vai fazer o seu balanço e analisar o que me deixou nervosa, o que eu fiz ou o que aconteceu naquele ambiente para que eu ficasse naquela situação. E isso também para coisas boas. O que eu fiz? Quais foram as minhas atitudes? O que me cercou naquele cotidiano, no dia a dia, para me deixar mais calma? Tá vendo que é uma balança? É os valores que a gente dá para as nossas emoções e olhá-las para o lado de fora. Quando nós formos tentar analisar os nossos sentimentos, nós temos que enxergá-lo pelo lado de fora, sem senti-lo. Analisarmos. O que eu fiz que me ocasionou isso? Porque se eu estiver sentindo, eu não vou conseguir analisá-lo. Eu vou estar sentindo, eu não vou estar analisando. Então, quando eu olho o problema e vejo a solução para ele, é dessa forma. O que eu fiz? Qual foi a minha atitude durante aquele cotidiano ou aquele dia que me deixou nervosa, que me deixou com raiva? O que eu fiz aquele dia? Quais foram as minhas atitudes naquele dia? Quem foi que eu convivi? E se eu convivi, eu posso modificar o outro? Não. Mas se eu vivi aquela emoção e aquilo não foi bom para mim, eu posso modificar a mim mesmo? Posso. Porque a gente só modifica a nós mesmos. Nós não conseguimos modificar os outros. Então eu vou terminar com uma frase no final aqui da nossa reflexão,
em que Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai os devidos valores para o que é de Deus, as coisas boas, as boas emoções. E dai ao do mundo, que é o de César, para o mundo. Deixe o que é do mundo para o mundo. Mas guarde as coisas boas intimamente e trabalhe em seu próprio benefício. E eu vou terminar com uma outra frase. Tudo, eu sempre falo isso, tudo que nós aprendemos de bom em nossas vidas, que ela seja passada para o maior número de pessoas. Assim, não deixamos dentro de nós guardado o que há de melhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no meio de nós e que nós possamos, nesta ocasião, aprender alguma coisa. Que assim seja. Gratidão por mais uma reflexão.